estamos no capítulo 5 de Mateus e estamos no mais conhecido, o Sermão do Monte. E o que nós vimos no estudo anterior sobre o Sermão do Monte? Esse é o estudo mais conhecido nas Sagradas Escrituras, pelo menos no Novo Testamento, é conhecido como o Sermão do Monte. Ele inicia no capítulo 5 de Mateus e ele vai ali até o capítulo 7 de Mateus. É uma exposição das lições do Antigo Testamento de forma compactada. Na realidade, é um resumo, bem compacto das leis dadas por Deus através do Antigo Testamento. Então, o Senhor Jesus expõe de uma forma bem compacta e didática para os ouvintes. E esse sermão do monte, ou sermão da montanha, é o uso correto a respeito da lei, ligando a salvação. Jesus, no contexto, estava iniciando o seu ministério público, ensinando nas sinagogas, curando os enfermos, autenticando assim a sua divindade, e as pessoas começaram a seguir a Jesus. E a Galileia era a região onde o Senhor iniciou o seu ministério. Então aqui temos uma foto atualizada do monte conhecido como o Monte das Bem-aventuranças ou o Monte do Sermão, e toda essa região aqui, as margens do Mar da Galileia, Jesus trabalhou aqui no seu início do seu ministério, nos seus primeiros anos, tá bom? O Senhor ministrou nessa região aqui. E o Sermão da Montanha, como conhecido, foi justamente na montanha, que é conhecida como a Montanha das Bem-aventuranças. E ali o Senhor expôs. Nós vimos a expressão que ele se assentou em algum desses lugares aqui e assim começou a ensinar. E os discípulos então se sentaram ao redor dele. Aprendemos também que essa expressão de sentar-se, assim os mestres ensinavam no Antigo Testamento, e o Senhor Jesus veio com essa postura de sentar como mestre, e as pessoas sentarem-se também, a grande multidão, e ele passou a ensinar dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então expliquei o que significa sentar-se, que é uma expressão rabínica, e o Senhor Jesus então se assentou e as multidões ao redor, em silêncio, ouvindo o mestre falar. E nós começamos a explicar o que significa os humildes de espírito. E eu mostrei que os humildes de espírito são aqueles que reconhecem a sua dependência em Deus. Não está ligado à pobreza material, humilde aqui não está ligado à pobreza material, mas é humilde de espírito. É aquele que reconhece a sua falência espiritual e dependência em Cristo. Não é o humilde no sentido material, mas no sentido da sua alma. Humildes de espírito, que significa aquele que depende e está submisso a Deus. Humildemente rende-se aos ensinos e está debaixo então da observação da justiça de Deus.
E o Senhor Jesus, então, compactando aqui o Antigo Testamento, trazendo essas lições agora para o povo. Vocês lembram que uma das ilustrações que eu usei, que Jesus agora, ele é Deus, é claro, ele é Deus conosco, Emanuel, mas ele estava trazendo, Deus, a sua palavra, melhor dizendo, para perto das pessoas. Estávamos em uma época onde a religiosidade estava predominante. O farisaísmo estava predominando naquela época. Então vem Jesus, o homem-Deus, e se aproxima dos pecadores, algo que era impossível antes. Então eu usei uma ilustração, vocês lembram bem? Eu desci até aqui, sentei ao lado de vocês, só para mostrar o que Cristo fez, trazendo então o reino dos céus para perto dos pecadores. Então aqueles que são humildes de espírito, esses aqui têm acesso ao reino dos céus. E essa parte nós já explicamos, porque deles é o reino dos céus, é a promessa àqueles que são humildes de espíritos, que estão inclinados e submetidos ao senhorio de Cristo. Vimos também no finalzinho do estudo, bem-aventurados que choram, porque os que choram serão consolados. Nós trabalhamos um pouco aqui, e eu quero reforçar a partir daqui, porque bem-aventurado, felizes, lembram que aventurados aqui é a palavra makarios, em grego, que significa felizes, satisfeitos, bem-aventurado significa uma satisfação plena no Senhor. Então, aqueles que choram são bem-aventurados, são felizes. Porém, esse choro aqui não é um choro comum, não é um choro ligado a somente derramar as lágrimas. É um choro que está ligado, faz referência a um choro interno, ligado à sede de conhecer mais a Deus. É um choro por não ter alcançado o objetivo maior na vida, de não conseguir adorar a Deus como Ele é. Então, é um choro ligado à razão maior. Não é somente um choro ligado às nossas emoções, mas é um choro interno de chorar por vontade de conhecer mais ao nosso Deus. Vamos lembrar um pouco a criança. Quando chora, existe um consolo. E nós pais compramos um consolo para ele. O que é o consolo? Alguns estados chamam um bico, uma chupeta, não é? Eu tenho uma foto quando era menina, uma chupeta desse tamanho, meu pai amado. E aí, colocou na boca, parou o choro, né? Consolado. E o Senhor, Ele consola, né? Bem-aventurados os que choram pelos seus pecados, porque esses serão consolados no Senhor. E nós já vimos, e hoje nós partiremos daqui em diante. O Sermão da Montanha, ele continua, e o Senhor Jesus, nós vamos ler juntos, além de bem-aventurados os humildes de espírito e os que choram, vamos ler? Bem-aventurados os mansos, porque cada uma dessas qualidades aqui, né? Essa identidade, os que choram, os humildes de espírito, os mansos, após cada uma citação dessa, acompanhados de bem-aventurados, felizes os mansos, os que choram, os humildes de espírito, vem uma promessa, que vem após a vírgula, porque herdarão a terra. Vamos entender melhor o que significa aqui os mansos. O que o Senhor Jesus estava ensinando? O que significa bem-aventurados os mansos? Mansidão é o oposto de estar fora do controle. Ser manso é ter o controle em medida sobre a sua pessoa. E mansidão, nós sabemos muito bem, que é uma qualidade daqueles que amam verdadeiramente a Deus. Olhando o Sermão da Montanha,
com os óculos do Antigo Testamento, nós devemos olhar toda a palavra de Deus dessa forma, olhando o Novo Testamento, mas espelhando com o Antigo Testamento, melhor dizendo, o Antigo Testamento. Toda vez que você vê um versículo no Novo Testamento, você lembra-se, olha, tem um Antigo Testamento também, onde esse texto está espelhando esse outro aqui. E o Senhor Jesus, nesse momento, ele faz uma citação direta de uma passagem lá do Antigo Testamento, lá de Salmos. Então, como eu mencionei na introdução, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, são as leis compactada, trazida de uma forma didática, é o Antigo Testamento resumido, em poucas palavras, de forma didática, prática e pessoal, àquela geração. Então, o Senhor Jesus estava citando partes do Antigo Testamento de uma forma graciosa. Quem são os mansos citados aqui no texto? Lembre-se que mansidão é um valor apreciável pelo Senhor Jesus Cristo. E muito importante lembrar que nesse contexto aqui, do Sermão da Montanha, é um forte também impacto aos ouvidos dos religiosos. E as pessoas estavam acostumadas a ouvirem a religiosidade. Lembre-se que antes de Cristo vir, antes do Messias vir, esse povo aqui e a geração passada, eles estavam num período de 400 anos de silêncio. 400 anos sem ouvir uma profecia. 400 anos sem se levantar um profeta em Israel. 400 anos sem ouvir a voz de Deus de forma audível ou por meio de um profeta. 400 anos. E nesse período de silêncio, chamado, período de silêncio, foi o período onde se levantou várias religiões para tentarem mostrar o caminho para chegar até Deus. E essas religiões, algumas delas, são os fariseus e os saduceus, que atacaram severamente as gerações, cercando então a palavra de Deus, ou cercando o reino dos céus, com leis humanas. E isso prejudicou muito. Aí quando veio Jesus, trazendo o reino dos céus agora para próximo do pecador, as pessoas ficaram admiradas. Quem é esse? Quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem. As pessoas ficavam admiradas com o seu ensino, a forma como ele trouxe o Antigo Testamento todo, mas de uma forma didática. E o Sermão da Montanha foi justamente para quebrar esse silêncio e trazer de forma graciosa o evangelho do reino para as multidões daquela geração. Então o Senhor Jesus faz uma citação direta do Salmo 37, versículo 11. Vamos citar juntos? Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Inclusive o Salmo 37, só o Salmo 37 faz 3 citações, se não me falha a memória. Os mansos herdarão a terra. Essa expressão é repetida no mínimo aí 3 a 4 vezes no Salmos 37. E o Senhor Jesus faz uma citação direta lá do Antigo Testamento. E lembrando que o povo estava enraizado nas culturas religiosas, o farisaísmo estava tomando de conta juntamente com os saduceus. Esse grupo aqui, provavelmente, pessoal, ou melhor, com toda certeza, estavam lá, ouvindo, querendo saber se de fato, esse que estava falando, bem-aventurados, se de fato ele era o Messias mesmo. Então, nos milagres, eles estavam presentes, onde Jesus andava, eles estavam presentes, foram eles que trouxeram a mulher para apedrejar. Senhor, na lei diz isso, o que é que o Senhor tem a dizer? E o mestre então graciosamente ensina
Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Então estamos nesse contexto aqui. E agora o povo acostumado a ouvir a religiosidade em seus ouvidos, achando até impossível entrar no reino de Deus, achando impossível. Mas vem o Senhor Jesus e diz: bem-aventurado os mansos. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então isso, irmãos, para nós aqui talvez não dê tanto impacto, mas para os religiosos daquela época, essa expressão é conhecida, né? Foi como um tapa na cara dos religiosos, porque eles cercavam o reino de Deus com religiosidade. Não, você precisa cumprir o sábado para chegar até aqui. Não, você precisa comer isso ou não comer. Não, você precisa fazer tantos rituais, as festas, os sábados, as luas novas para chegar até Deus. Agora vem o Senhor Jesus, senta com os pecadores e diz o quê? Felizes, bem-aventurados sois os mansos, que de mansidão eles não tinham nada, os religiosos. Os humildes de espírito, deles é o reino dos céus. E eu fico imaginando a cara dos religiosos olhando assim: que conversa é essa? Nós estamos lutando aqui com a nossa justiça para tentar conseguir o reino dos céus, agora vem dizendo que os humildes, sim, os mansos, eles herdarão a terra. Lembre-se, o contexto de Mateus foi escrito para um contexto para apresentar Cristo como rei. E a ideia mesmo do que o povo vinha, né, esperando o Messias, mas o Messias, pelo menos os judeus, esperando como um rei que se assentaria no trono em Jerusalém e reinaria de forma militar, com braço forte, e sendo o rei mesmo de forma literal, sentando no trono. É tanto, irmãos, que vez por outras, esse grupo queria arrancar Jesus em certo momento e levar para o trono, como quem diz: esse aqui é o rei prometido. E o Senhor Jesus falou para eles que não era a época, não era essa a época de reinar. Ele veio para ser um sofredor, conforme o livro de Isaías capítulo 53. Aquele descrito em Isaías 53 é o Messias, o prometido, que o povo judeu até hoje viram a cara e dizem: não, ele não é o nosso Cristo. Estamos aguardando o nosso Cristo ainda. Então é muito triste, é muito bom ir em Israel e conhecer a história, mas é muito triste você ver um judeu, um povo que conhece as Escrituras bem, melhor do que nós, muito bem, mas negam a Cristo, rejeitam o Messias. E sabe o que nós somos para eles? Não somos nada. Eles cospem em nós. É muito comum pessoas irem evangelizar em Israel e serem cuspidos. Eu vi isso. Os evangélicos não valem nada para eles, para os judeus, porque eles acham que nós levantamos um Deus, Jesus, e Jesus é o Filho de Deus, o Messias prometido, e esse povo estava lá, e agora Jesus vem num contraste, abrindo o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E o povo queria a religiosidade. Então, quem são esses mansos? Quem são esses mansos que o Senhor Jesus vem a falar? Então, como eu disse, mansidão é um valor apreciável, tem um valor imenso, é um apreço que o Senhor Jesus tem aos mansos. Ser manso, pessoal, não é ser um tolo, lembre-se disso, não é ser um bobinho. Fulano é manso, é um bobinho. Não é isso. A nossa cultura imagina que a pessoa mansa é porque não diz nada, aquela pessoa não diz nada, não se mexe para nada, esse aí é morto. Desculpa a expressão. O manso não tem nada a ver com isso. O manso, ele tem força, ele tem capacidade para fazer as coisas. Ele até pode dizer algo para atingir você, mas ele controla suas emoções e estão subjugadas à vontade de Deus. Esse é o manso que o Senhor faz referência, aquele que está
debaixo da vontade de Deus. Então, ser manso não é somente tranquilidade, mas está ligado à submissão à palavra de Deus. Números 12, versículo 13, não precisa abrir, diz assim: Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer um outro na terra. Mas você lembra quando Moisés desceu do Monte Sinai e ele viu o povo adorando o bezerro de ouro? O que foi que ele fez? Ele passou assobiando, foi? Foi isso? Ele pegou as tábuas da lei e ele, como diz o cearense, ele tacou no chão. Ele espatifou mesmo as leis. Pastor, mas a Bíblia diz que ele era um homem manso. Epa, não confunda as coisas. A mansidão lhe dá autoridade para você, a ira santa, a justiça de Deus, a favor da justiça de Deus. Não concordo com isso. Jesus fez isso também. Ele chega no templo e ali tem pessoas vendendo e comprando, fazendo da casa do Senhor mercado. O que ele faz? Ele vira, ele tem uma atitude, a justiça de Deus está ali em questão. E Jesus era manso, ele disse: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Então o manso é aqueles que estão submissos à vontade de Deus. Nós podemos ver isso também, essa mansidão, retratada na pessoa, ou melhor dizendo, ilustrada nas ovelhas. O Senhor Jesus, sendo sábio, ele usou a melhor figura para retratar o seu povo, que é as ovelhas. Vós sois o meu rebanho, as minhas ovelhas, ouvem a minha voz. Então a mansidão está ligada justamente a sermos submissos, a sermos ovelhas do Senhor e não bodes. E não cabritos, que dão coice, que dão testadas, mas mansos como uma ovelha, submissos ao seu Senhor. É interessante como isso é projetado, essa mansidão, é projetada no Novo Testamento, nas cartas. O apóstolo Paulo, em Efésios 4, versículo 1 e 2, Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade, com toda mansidão. Depois o apóstolo Paulo, em outra carta aos Colossos, capítulo 3, versículo 12, ele diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade e de mansidão. Nós somos convidados a vestir uma roupa na fé cristã. E qual é essa roupa? De mansidão. De despirmos a nossa roupa de arrogância, de ignorância, de estupidez e vestirmos então a roupa da mansidão. E é uma luta. Nós não nascemos manso. O Senhor nos torna manso pela sua graça e pela sua bondade. A justiça de Deus nos torna então mansos. Os mansos são aqueles que reconhecem a sua dependência em Deus e não são movidos pelo orgulho, porém ouvem a voz do seu pastor. Esses são os humildes de espírito, esses são os que choram, esses são os mansos, os que estão atentos à voz do seu Senhor. Então, mansidão é uma atitude que nos ajuda a controlar as nossas emoções e direcioná-las à vontade de Deus. Jesus é o nosso modelo maior. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. É interessante, irmãos, que outras versões, como a NVI, ela diz assim: bem-aventurados os humildes, porque receberão a terra por herança. Trocam a palavra mansidão por humilde, que tem o mesmo peso diante de Deus, né? Humildade e mansidão andam lado a lado. Agora, a pergunta é: essa evidência característica de sermos mansos,
é vista em nós? As pessoas onde você trabalha conseguem ver essa evidência de mansidão em sua vida? É possível as pessoas observarem você e dizer bem assim: esse aqui é manso, esse aqui tem lutado para andar em submissão ao seu Senhor, porque os mansos, eles têm uma promessa, eles herdarão a terra. Muito importante lembrar que o contexto era justamente das pessoas acharem que Jesus era o rei que estava chegando e ele iria reinar sobre Israel. Essa expressão usada aqui, que os mansos herdarão a terra, cabe-se uma pergunta: que terra é essa? E os estudiosos, os pregadores, muitos teólogos tentam fugir dessa parte. Inclusive os comentários que eu li, quando chegava na parte da terra, algumas pessoas resumiam essa parte aqui, porque os mansos herdarão a terra. Pois bem, mas a promessa do Senhor aqui, a promessa maior não é aqui na terra, mas nós devemos olhar esse texto aqui, essa expressão, no contexto. Então, herdarão a terra é porque é uma expressão máxima, a promessa máxima do Antigo Testamento era essa, era de conquistar a terra. E os fariseus queriam conquistar isso, essa terra é como com a sua justiça própria. E o Senhor agora vem colocando os mansos que vão herdar a terra. Então, no contexto, o povo judeu tinha ideia, e ainda tem, de que o reino vai vir, e vai vir mesmo, porém eles erraram as épocas. Essa parte é um pouco difícil de entender, porque o povo esperava um rei que reinasse literalmente, fisicamente, militarmente em Israel. É por isso que quando o Senhor Jesus chega, ele então escolhe um jumentinho para cumprir a profecia, senta-se nele e vai entrando, e as pessoas pegam palmas, colocam panos no chão para representar um tapete, porque tudo isso era símbolo de um rei. Mas aqui nós temos um rei humilde que veio para morrer na cruz. E os judeus, os religiosos, colocavam a cara de lado, como quem diz: mas no Antigo Testamento nós estamos esperando um rei que há de reinar sobre os romanos e sobre toda a terra. Esse não é o nosso rei, vamos crucificá-lo. É tanto que na cruz de Cristo tinha as iniciais. E quais eram? Rei, ele não é o nosso rei, não. Chegou outra pessoa na crucificação e disse: não coloque que ele é rei dos judeus. Diga que ele disse que ele é rei dos judeus, ele não é o nosso rei. E quando na realidade essa ideia de restauração do reino vai acontecer ainda. Vai acontecer. Mas o Senhor já trouxe para perto do povo dizendo: os mansos herdarão a terra. Essa promessa da terra vai acontecer, mas é para os mansos. É aqueles que estão debaixo e submissos à minha vontade. Então, muito importante entendermos aqui toda a história no contexto, e cabe a nós então nos perguntarmos: nós somos esse povo manso mesmo? Essa é uma identidade, humilde de espírito, os que choram a favor da vontade de Deus, e os mansos, que representam os que confiam em Deus. Para esse tem uma promessa: herdarão a terra. E é claro, meus irmãos, eu quero concluir esse estudo aqui, e dizendo que aqui também nós podemos usar como ilustração da terra lá do alto. Porque nas cartas do apóstolo Paulo ele diz que a nossa terra, nossa pátria não é aqui. Nossa pátria, ela é celestial. Então, no contexto, foi necessário explicar dessa forma para as pessoas entenderem. Mas é importante lembrar que a nossa pátria, ela não é aqui na terra, ela é uma pátria celestial. Ela não é física, não é palpável. E, aliás, vai se tornar algo físico e palpável
mas por enquanto é invisível, nós não estamos vendo, mas ela existe. É uma promessa àqueles que creem. Amém? Nós vamos concluir lendo aqui e parando para o próximo estudo. Vamos ler juntos? Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu quero que você baixe a sua cabeça nesse momento. Eu gostaria de lhe perguntar, baseado nos estudos anteriores, que nós já vimos 3 identidades da vida do cristão, que é os humildes de espírito, deles é o reino dos céus. Os que choram, porque serão consolados. E hoje nós vimos que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Agora a pergunta é, nós somos esses mansos? Você está andando em mansidão? Você está andando direcionado pela vontade de Deus? Ou você é o dono da sua vida ainda? Você faz o que você quer com a sua vida? Se você está fazendo o que você quer da sua vida, significa dizer que você é o dono dela. O manso, citado aqui em Mateus 5, versículo 5, é aquele que está submisso à vontade de Deus. É aquele que não está ligado à religiosidade imposta pelos homens, mas anda em submissão à voz do seu Senhor, do seu pastor. Os mansos, depois figurado na figura das ovelhas, são a igreja, o povo de Cristo. Que Deus nos ajude a andarmos em mansidão, a lutarmos contra o nosso egoísmo. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, nos ajude, Senhor. Por vezes nós queremos ser ovelhas, ou sermos bodes. Às vezes queremos berrar pelo mundo afora, mas a ovelha submissa, mansa, ela é submissa à voz do seu Senhor. Então nos ajuda, Deus, a nos vestirmos, nos revestirmos de mansidão. É uma evidência, uma característica que o Senhor aprecia, que o Senhor admira. E a promessa está sobre os mansos. Nós herdaremos a terra prometida celestial. Ajuda-nos, ó Deus. Às vezes nós fugimos do padrão de justiça, de humildade. Nos ajuda, ó Deus, a andarmos conforme a sua vontade. Submissos, subjugados ao senhorio de Cristo, aquele que veio e trouxe para nós o que era necessário. E já temos, não precisamos buscar em outra fonte. O Senhor é a fonte, ó Deus, de toda graça. Assim nós oramos, ó Pai, por cada um essa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém.